Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. No nosso vídeo de hoje, nós trataremos sobre as competências do Senado Federal. Esse é o nosso vídeo Trilha do Senado Federal. Resolveremos mais algumas questões, né? Hoje eu selecionei mais 5 questõezinhas, mas primeiro nós vamos trabalhar com a parte teórica, onde nós desenvolveremos aqui quais são as competências do Senado Federal, conforme prevê a própria Constituição. Tá bom? Não tem como fazer uma prova para o Senado sem conhecer todas as competências do Senado Federal. A primeira competência, então nós falamos aqui no artigo 52 da Constituição, como competências privativas, não é? Compete ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade. Então, o Senado Federal, ele é responsável pelos crimes de responsabilidade. Não só do presidente e do vice, mas também ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Né? Conexo com quais? Conexo com os crimes de responsabilidade. Tá? Então, quando se tratar de crime de responsabilidade, a competência ela é privativa do Senado Federal. Tá bom? Se fosse crime comum, Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, Senado Federal. Além disso, processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do CNJ, que é o Conselho Nacional da Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União, também nos crimes de responsabilidade. Então vamos colocar tudo no mesmo grupo. Falou de crime de responsabilidade. Presidente e vice, ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército, Aeronáutica, ministro do STF, membros do CNJ, do Conselho Nacional do Ministério Público, PGR e AGU, tudo envolvendo crimes de responsabilidade, competência do Senado. Tá bom? Aprovar previamente, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha. Então, os membros que eu vou falar aqui, as pessoas que eu vou falar aqui, as autoridades, para que seja aprovado o nome dessas pessoas, elas vão passar por uma sabatina no Senado. Então, após essa sabatina, essa arguição pública, eles vão ser aprovados ou não, por voto secreto. Quem são? Os magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição, ministros do Tribunal de Contas da União, indicados pelo presidente, então não são todos os ministros do TCU, né, que são 9. Eu tenho ali alguns membros que são indicados pelo presidente da República. Esses passam por essa sabatina. Governador de território, quando houver e se houver. Presidente e diretores do Banco Central. Procurador-Geral da República. Titulares de outros cargos que a lei determinar. Então, nós temos aqui os nomes que passarão por essa sabatina. Tá? Além disso, aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta também, a escolha dos chefes de missão diplomática. Só, pessoal, que é importante, que às vezes a banca pode querer te confundir. São aqueles de caráter permanente. Então, não é qualquer chefe de missão diplomática, mas sim os de caráter permanente. Tá? Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, estados, DF, territórios, municípios. Fixar, por proposta do presidente, limites globais para montante da dívida consolidada da União, estados, Distrito Federal e municípios. Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, estados, DF e municípios, das suas autarquias, das demais entidades controladas pelo Poder Público Federal. Dispor sobre limites e condições para concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno.
estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Essa cai muito, então compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de uma lei que foi declarada inconstitucional pelo STF. Então o STF se manifesta pela inconstitucionalidade, o Senado vem e suspende a execução no todo ou em parte daquela lei, tá? Aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício do Procurador-Geral da República antes de terminar o seu mandato. O próprio Senado elabora o seu regimento interno. Você que está se preparando para o Senado precisa estudar o regimento. Além disso, nós lançamos um curso de questões comentadas e inéditas sobre o regimento do Senado. Para vocês adquirirem, é só passar no site eleitoralcombruno.com.br, tá bom? Dispor sobre organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções dos seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º, ou seja, no que cabe ao Senado Federal. Avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional em sua estrutura, seus componentes, desempenho das administrações tributárias da União, dos estados, DF, municípios. Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos 1º e 2º, que tratam sobre a questão de processar e julgar nos crimes de responsabilidade aquelas autoridades que eu citei, funcionará como presidente o do Supremo Tribunal Federal, limitando-se a condenação que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado, a perda do cargo. Vamos colocar aqui então quais são as sanções, né? Perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis. Então, quem preside a sanção de julgamento, né? No caso aí do crime de responsabilidade, por exemplo, do presidente e do vice-presidente da República, é o presidente do Supremo Tribunal Federal, certo? Bom, eu trouxe aqui algumas questõezinhas. A primeira: os chefes de missão diplomática de caráter permanente, indicados pelo presidente, devem ser aprovados pelo Senado Federal por voto secreto, após a arguição em sessão secreta. Se nós voltarmos aqui nas competências, quando a gente fala então dessa questão, olha só, é o inciso 4º. Aprovar previamente por voto secreto, após a arguição em sessão secreta, a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então a questão ela está corretíssima, concorda? Então, essa primeira questão, verdadeira. Próxima. De acordo com a Constituição, a avaliação periódica da funcionalidade do Sistema Tributário Nacional, em sua estrutura e em seus componentes, e do desempenho das administrações tributárias da União, Estados, DF e municípios, compete a quem? Ao Conselho da República, ao TCU, ao Senado, à Câmara ou ao Conselho Nacional de Justiça? Nós vimos. Essa é uma competência própria do Senado Federal. Letrinha C, tá? De acordo com o texto constitucional, compete privativamente ao Senado aprovar previamente por voto secreto, após a arguição pública, a escolha do Procurador-Geral da República. Faço questão de voltarmos aqui nas competências. Isso aqui vai estar um pouquinho aqui anteriormente, vamos voltar aqui. Olha, aprovar previamente, inciso 3º, por voto secreto, após a arguição pública, a escolha de, olha a linha aí,
Procurador-Geral da República. Então, a letra A dessa questão que nós estamos fazendo, ela está o que, pessoal? Correta, ok? Então, letra A verdadeira. B. Proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, competência da Câmara. C. Autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Aqui é do Congresso Nacional. D. Aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio, suspender qualquer uma dessas medidas, Congresso. Sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, Congresso Nacional. Tá? Letra A é o gabarito. Próxima. Compete privativamente ao Senado Federal avaliar periodicamente o desempenho das administrações tributárias dos municípios. Nós vimos isso também. Também está correta. Uma dica, pessoal, para gravar as competências do Senado, falou de limites globais, operações externas, internas, aspectos financeiros. Não foge do Senado, tá? Então, dá uma diquinha para vocês aí. De acordo com a Constituição, compete ao Senado aprovar o estado de defesa e intervenção federal, autorizar o estado de sítio ou suspender qualquer uma dessas medidas. Aqui é do Congresso, falsa letra A. Proceder à tomada de contas do presidente quando não apresentadas ao Congresso no prazo de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, Câmara dos Deputados. Autorizar por 2/3 dos seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, Câmara dos Deputados. Aqui é o famoso impeachment, né? Apreciar os atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e TV, Congresso Nacional. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, Estados, DF, territórios e municípios. Olha a dica que eu dei anteriormente. Operações externas, internas, aspectos financeiros, compete ao Senado? Com toda certeza. É o gabarito, tá? Essa, então, foi a nossa dica de hoje na nossa trilha do Senado Federal. Conheçam o nosso curso de questões do regimento disponível no site, dê o seu like e se inscreva no canal. Tchau, tchau! Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.